hoje para retomar os nossos estudos em artes, na disciplina de artes. Peguem o livro de vocês, né? Vamos aí dar continuidade ao livro, abram ele na página 20, capítulo 2, Raízes Africanas. Para nós falarmos aí sobre as nossas raízes africanas, é necessário que vocês entendam de onde é que veio, como que surgiu essa questão, né, das nossas raízes. A África é um continente, um dos 6 continentes que nós temos, né, sendo o terceiro maior em extensão territorial, né. A África, né, o continente africano, ele possui uma grande diversidade étnica e cultural. Quando nós vamos falar, né, sobre a África no Brasil, tem-se o termo de cultura afro-brasileira. Por quê? Porque é a mistura, né, tanto da cultura africana com a cultura brasileira. O que é afro-brasileiro, né? É um conjunto de manifestações culturais do Brasil que sofreram um grau de influência da cultura africana, desde os tempos do Brasil colônia até a atualidade. A cultura da África, ela chegou no Brasil, em sua maior parte, trazida pelos escravos negros, na época do tráfico de escravos. No Brasil, a cultura africana, ela também sofreu influência de culturas europeias, principalmente da cultura portuguesa e indígena, de forma que a origem africana na cultura brasileira encontram-se em geral mesclados a outras referências culturais. Traços fortes da cultura africana, eles podem ser encontrados hoje em variados aspectos da cultura brasileira, como a música popular, religião, culinária. Tá? Os principais estados que têm aí uma maior presença, né, da cultura africana é o estado do Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo e Rio Grande do Sul, né, que foram os mais influenciados pela cultura africana. Mas por que eles foram os mais influenciados? Eles foram os mais influenciados porque na época do tráfico de escravos foram os estados que mais receberam escravos, né, no caso. E quando houve aí o fim, né, a abolição da escravatura, deu-se a migração interna desses escravos, né, com o fim do ciclo da cana-de-açúcar na região Nordeste. Por isso que eles foram os estados que mais receberam, né, tanto que são os estados que mais possuem a população negra no Brasil. Para dar continuidade à nossa cultura afro-brasileira, vou dividir em partes, né? Vamos falar primeiro da música popular, religião e depois culinária. Na música popular, os estados que mais têm referências da cultura africana é Pernambuco, no Ceará, né? Maranhão também. No Pernambuco, a gente tem aqui a questão do maracatu, que a gente já viu em sala de aula, a gente já estudou, vocês viram isso no ano passado também, até apresentaram trabalhos, tá? Que é uma dança de origens africanas. Ela sofreu aí houve um sincretismo em relação a essa dança, que ela também acabou tendo hoje em dia relações, né, com a cultura brasileira, mas ela é uma dança de origem africana. Além do maracatu, nós temos o coco, né, que também é de origem africana. Na religião, né, foi onde, né, os africanos aqui no Brasil eles mais sofreram. Por quê? Porque quando os escravos eles chegavam no Brasil, eles logo eram batizados, né, e recebiam um novo nome. Só que no continente africano tem algo chamado de sincretismo, né? O que é isso? Quando nós falamos do sincretismo religioso, um escravo, né, que ele tem lá a sua religião, o candomblé, por exemplo, ele mantém a sua religião e mescla com o catolicismo, por exemplo, né? A professora, ele fica com as duas? Ele fica com as duas, ele mantém as duas religiões. Há uma junção dessas duas religiões. Tanto que, quando os escravos eles vinham para o Brasil, eles eram batizados e obrigados a aceitar a nova religião, muitos deles mantinham a sua antiga, né? No Brasil, nós tivemos aí uma grande
como é que eu posso falar para vocês? Pausa ali. Então, durante muito tempo, né, as religiões de origem africana, elas foram muito perseguidas no Brasil, né? Mas com algumas instituições como Nossa Senhora da Boa Morte, Nossa Senhora da Irmandade dos Homens Pretos, né? Essas duas foram responsáveis por manter o sincretismo religioso, por conseguir fazer com que os escravos mantivessem a sua fé, né, de origem africana, a sua religião africana, e conseguissem aceitar a nova religião que aqui lhes eram obrigada, né, no caso aí o catolicismo. Hoje, né, nós temos ainda algumas religiões que se mantêm tradicionais às origens africanas, que é principalmente o Candomblé e o Xangô do Nordeste. Essas duas religiões, em algumas partes aqui, principalmente no Nordeste, elas se mantêm tradicionais, as mesmas origens lá africanas. Outras, no entanto, elas sofreram um sincretismo religioso, uma junção, né? Mantiveram aí algumas dos principais elementos da religião, mas foram adicionados à questão de religiões aqui do Brasil. Entre elas temos aí o Batuque, Xambá e o Banda, tá bom? Dúvidas não, né? Qualquer coisa, a gente se fala aí daqui a pouco. Quando nós vamos para a culinária, a cultura brasileira, ela absorveu muito, né, da culinária africana. Hoje em dia, essa culinária africana, ela tem mais representatividade, né, na Bahia, que são onde tem mais aí os pratos. Temos aí o vatapá, né, a moqueca, o acarajé. São comidas feitas a partir do óleo de dendê. O óleo de dendê, para quem não sabe, é um óleo extraído de uma palmeira africana, tá? Ele é de origem africana, ele não é brasileiro, o óleo de dendê. Na questão da música, né, além do que a gente já falou aí do maracatu, nós temos também o samba. O samba, ele é de origem africana. Aqui no Brasil, a partir na era de Getúlio Vargas, ele foi, né, o primeiro aí a dar um maior espaço para o samba. Foi onde criou-se as apresentações das escolas de samba. E temos também a capoeira. A capoeira, no tempo dos escravos, ela era uma dança que eles faziam, né? Isso era uma forma de enganar os patrões, os homens brancos, né, para eles poderem conseguir aprender uma luta para conseguirem se defender em caso de fuga, né? Nós sabemos hoje que a capoeira, ela é uma luta, tem aí todos o espírito necessário. Por hoje é só. Peço que vocês respondam a atividade da página 23 do livro de vocês e a página 25, tá? Muito obrigada.